A Ilma não pôde estar hoje pela manhã conosco, mas o Espírito Santo está, amém? E do jeito que Ele inspira ela, Ele me inspira também e nos ajuda a compreender essa palavra. Então, na aula passada, a última aula que ela deu, ela falou sobre as formas que Deus nos guia hoje na nova aliança. E ela falou que a forma primária é através da palavra. A forma número 1 é pelo testemunho interior, ou seja, pela impressão. E quando nós falamos testemunho interior, muita gente não entende o que é isso. O que é o testemunho interior? Né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Nós costumamos, vamos dizer assim, explicar que é como se fosse um sinal verde que aparece dentro de você, uma impressão. Quando você está sendo guiado pelo Espírito, a Bíblia diz que há paz. Então você se torna tranquilo por dentro, mesmo que as circunstâncias lá fora estejam tentando te parar. Então o testemunho interior é uma confirmação. É uma paz que você sente dentro de você, é uma impressão que você está no caminho certo. E quando nós falamos testificar, né? A gente sempre usa testificar. Testificar é confirmar, é ter a certeza de que Ele está dando a direção. Amém? Amados, se nós não temos paz a respeito de algumas coisas, é melhor parar e orar, se aquietar para ouvir a direção. Porque quando nós damos passos errados, nós perdemos tempo, perdemos dinheiro e nos entristecemos. Então, se nós não temos convicção de que Deus está sinalizando que é o momento de ir, que é o momento, que é a coisa certa para ser feita, se aquieta. Porque a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Então, muitas vezes nós estamos tão atribulados com tantas coisas que muitas vozes estão gritando e eu não consigo discernir, identificar, confirmar qual é a voz do Espírito me conduzindo. Então, a melhor coisa é se aquieta um pouco. Deus não é um Deus apressado. É melhor esperar um pouquinho e ir com segurança do que ir de todo jeito e depois ter que voltar. Amém? Glória a Deus. Então, o testemunho interior, ela também falou sobre a voz interior. A voz interior, amados, é uma confirmação dessa impressão. É como se você de fato ouvisse. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já escutei assim, que eu parei e olhei assim, como se de fato eu estivesse ouvindo algo. Né? Então, aquela voz interior te dizendo, vá, é isso mesmo. Pode seguir em frente. Então, essa voz, ela pode ser audível, mas ela também pode ser uma voz só lá dentro, que você tem aquela convicção de que ouviu, mesmo sem o seu ouvido natural ter escutado. Porque o que de fato ouviu foi o seu ouvido do Espírito. Amém? Ela também falou sobre a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, amados, a voz dele é audível. É do fato você parar e faz assim, quem foi que falou? Você escuta alguém falando com você. Uma vez eu estava ministrando numa escola bíblica e Deus me deu umas instruções e depois alguém chegou para mim e disse, Adriana, você deu uma pisa na igreja, mas não se preocupe não, que foi no salto, mais ou menos assim. Eu disse, pai, aquelas instruções foi o Senhor que me deu. E aí eu fiquei triste com aquele, vamos dizer assim, com aquele retorno da pessoa. E quando eu cheguei em casa, eu fui esquentar o almoço, eu abrindo a geladeira, e o Espírito disse assim, você prefere obedecer a mim ou a homens? Amados, eu parei, olhei para trás, pensei que era a Jorge que estava falando comigo, alguém que estava falando comigo, mas era o próprio Espírito dizendo para mim, se acalme. Porque a melhor coisa é me obedecer. Amém? Mesmo que a gente não entenda, ou mesmo que a gente não agrade a todo mundo. Mas obedecer às instruções de Deus é garantia de sucesso em todas as áreas da nossa vida.
Por isso, amados, que essa matéria ela é tão importante e às vezes nós tratamos ela como algo comum. Por que que de fato as coisas não têm acontecido nas nossas vidas? Por que que muitas vezes eu estou dando círculo e parece que eu não saio do lugar? Não é porque Deus não está falando, mas é porque eu não estou discernindo a voz dele e obedecendo. Porque se o Espírito foi deixado para me ensinar todas as coisas, e a Bíblia ainda diz para me instruir, inclusive das coisas que estão por vir, se ele veio com esse propósito, então o problema não está com as instruções de Deus. Está conosco em discernir a voz que vem do Espírito. Amém? Aleluia. Ela falou também orientações a respeito de visões e também a respeito de sonhos. E amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia relata que muitos homens na Antiga Aliança, eles receberam sonhos e direções. Agora, o sonho, amados, não é a forma comum de Deus guiar. Porque às vezes tem pessoas que ficam pedindo para sonhar, para Deus dar uma direção através de sonho. Cuidado com essas coisas. Porque nem todo sonho vem de Deus. Uma outra questão, se Deus já tentou falar com você através do testemunho interior, através da impressão do Espírito, e nós não conseguimos discernir, Ele pode dar uma visão, Ele pode dar um sonho? Pode. Porque Ele deseja tanto nos alcançar, que Ele move coisas sobrenaturais para isso. Agora, você tem um sonho, como algumas pessoas já chegaram para mim, Adriana, eu tive um sonho, dá para você interpretar? Eu disse, amada, lá nos 9 dons do Espírito não tem dom de discernimento de sonho. Aleluia. Se Deus está falando com você através de sonho, Ele mesmo vai te dar as instruções do que Ele te orientou. Se não tem instruções, amados, será que é de Deus mesmo? Por isso que a Bíblia diz, julgue pela palavra, não bate com a palavra, jogue fora. Amém? Então, cuidado com visões, cuidado com sonhos. A maneira natural de sermos guiados é pelo Espírito, pelo testemunho interior. Deus nunca vai dar uma instrução contrária à sua palavra e para nos deixar confuso. Amém? Então, ela deu essas instruções na aula passada e nós vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20. Versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Quando a Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, vamos entender uma coisa. Nós temos aqui uma lâmpada, não é isso? E através dessa lâmpada, quando ela é acionada, é que chega a luz quando está escuro, não é assim? Então, a Bíblia está dizendo que o nosso espírito é como uma lâmpada. Muitas vezes parece que está tudo sem direção. Mas quando eu me conecto com o Espírito, luz chega através do meu Espírito, que é a lâmpada, que é onde Deus sinaliza e clareia as direções. Amém? É como se eu tivesse uma lâmpada dessa dentro de mim. E aí, amados, para essa lâmpada acender, eu preciso conectar ela com a energia que já está disponível. O Espírito de Deus já está disponível, mas o meu espírito, que é a lâmpada, precisa estar conectado com o Espírito de Deus para que luz chegue, para que direção chegue, para que eu não tenha dúvida a respeito das coisas. Então, se a lâmpada não está acesa, não tome decisões. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então, amados, guiar quer dizer conduzir segurando pela mão, levando desse modo ao destino.
Você já parou para pensar quem precisa ser guiado? Quem precisa de um guia hoje? Se eu pensar numa deficiência física, quem precisa de um guia é quem não consegue enxergar o natural. Não é assim? E a Bíblia diz que nós precisamos, como filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Mas se eu consigo enxergar com os olhos naturais, por que eu preciso ser guiada? Por que eu preciso de um guia? Porque os meus olhos espirituais não conseguem ver as coisas do Espírito de Deus. Então, por isso que eu preciso de um guia. Agora, um guia natural, ele só confia, uma pessoa que tem deficiência física só confia em um guia se ele for bem recomendado. Se eu conhecer. Já imaginou alguém pegando na minha mão e me conduzindo por um caminho que eu não sei se ele de fato está me levando para onde eu quero ir? E por que nós temos dificuldade em ser guiados pelo Espírito? Porque eu não estou num nível de confiança tal ao ponto de fechar os meus olhos para as coisas naturais e deixar Ele me conduzir. Porque quando eu olho as coisas naturais, normalmente eu freio. Então, para ser guiado pelo Espírito, eu preciso fechar os meus olhos para as coisas que eu estou vendo, para as coisas que eu estou sentindo, e deixar que o Espírito pegue na minha mão e me conduza aonde Ele quer me levar. Uma situação que muita gente aqui conviveu. Quando Deus deu uma direção de nós mudarmos para esse prédio aqui, nós não tínhamos condições para isso. Nós tínhamos um contrato assinado de 10 anos. Nós tínhamos um caixa que não dava condições para isso. E, amados, quando a direção chega, o que nós fazemos? Olhamos as coisas naturais. Não, mas não tem condições. Sabe, amados, só que quando nós fechamos os olhos para as coisas naturais, o próprio Espírito de Deus, Ele traz tudo o que é necessário para a direção que Ele está dando. Ele te conduz. Se tem obstáculo, não se preocupa. Um guia natural, quando tem um obstáculo, ele te leva para a direita, te leva para a esquerda, ele te faz parar no sinal, ele te faz avançar no momento certo. Assim mesmo é o Espírito. Vai ter momento que ele vai dizer, pare um pouco, fique atento. Vai ter momento que ele vai dizer, avance. Vai ter momento que ele diz assim, vá um pouquinho para a direita, vá um pouquinho para a esquerda, baixe um pouquinho o seu nível. Aleluia. Todas essas direções, amados, vai nos conduzir em sucesso. Quando nós queremos ir para eu costumo também dar esse exemplo, conhecer um país que eu não conheço ainda, ou um estado, ou um lugar que eu não conheço. Normalmente, se a gente tem um tempo curto para fazer aquilo ali, eu contrato um guia turístico. E normalmente eu procuro saber se aquele guia turístico é bem indicado ou não, se de fato ele conhece aquele lugar. E aí ele vai me levar aos pontos específicos sem perder tempo. Não é assim? O Espírito Santo de Deus, ele já teve no nosso futuro. Ele já sabe, amados. Ele conhece. E porque ele conhece, ele quer nos conduzir sem perda de tempo. E sabe que um guia natural nós precisamos pagar. Mas o preço para ser guiado pelo Espírito é o preço da busca. É o preço do relacionamento, é o preço da intimidade. É o preço de estar com o ouvido atento para discernir as direções dele. Então, quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós perdemos tempo e dinheiro. E normalmente, amados, tem decepção. Porque se eu gero uma expectativa que aquilo vai acontecer, mas não é a direção de Deus, quando não acontece eu me decepciono. E uma pessoa decepcionada, ela fica amarga. Uma pessoa decepcionada, ela não tem o desejo de avançar. Uma pessoa decepcionada, ela vê defeito em tudo. E Deus não nos chamou para andar de decepção em decepção, mas nos chamou para andar de glória em glória, de fé em fé.
Não é para tá caminhando, amados, sem uma direção específica do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vocês estão acordados, né? Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. Fala aí para o teu irmão do lado. Meu irmão, que bênção que você está aqui nessa manhã. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, a Bíblia diz que Deus já tem preparado, ou seja, já está pronto. Deus não está preparando. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ou seja, olhos naturais não viram, ouvidos naturais não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há um preparo, amados. Nós não nascemos sem propósito, nós temos um propósito, nós temos um caminho, nós temos algo a cumprir aqui nessa terra. Ele diz, olha, não foram ouvidos naturais, nem olhos naturais que ouviram. Aí no versículo 10 ele diz assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ou seja, a revelação do que Deus preparou para a nossa vida, o Espírito é aquele que revela. É aquele que conhece, é aquele que sabe. Amados, eu posso até... Deus pode usar uma pessoa, Deus pode dar um sonho? Pode. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa é você estar orando e você ouvir o próprio Deus falando com você. Como é bom você saber que Ele fala com você. Como é bom saber que Ele se preocupa com você. Como é bom você se levantar com convicção, e mesmo que as pessoas ao seu lado falem o contrário, você está convicto de que foi Deus que falou com você. Aleluia. O Espírito revela todas as coisas. Então, se nós precisamos saber, Pai, qual é o teu projeto? Amados, porque quantas vezes nós estamos correndo atrás de profecia, atrás de homens, atrás de formas mais simples de saber qual é a direção de Deus para a minha vida. Onde Ele está dizendo, a direção de Deus está em mim, está no meu espírito. Amém? E perder tempo, amados, não é de Deus para as nossas vidas. Motivos para parar, nós vamos ter. Mas nós precisamos discernir o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, no versículo 3. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Porcório, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentando-nos perante os apóstolos, e estes orando lhe impuseram as mãos.
Versículo 8 diz assim: e Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e sinais e maravilhas. Aí você vê, amados, que ele era um homem. A Bíblia diz que os diáconos foram escolhidos, homens de boa reputação e cheios do Espírito. Eu só consigo ouvir e discernir a voz do Espírito se eu estiver cheio do Espírito. Se eu estiver cheio de problema, se eu estiver cheio de dificuldade, se eu estiver cheio de decepção, se eu estiver cheio de angústia, é dessa maneira que eu vou ser conduzido. Mas se eu estiver cheio do Espírito, a minha voz, vamos dizer assim, a voz dele se torna sensível ao meu espírito e eu consigo discernir. Então aqui ele estava cheio, mas assim, vai no versículo capítulo 7, capítulo 8, versículo 4. Diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que operavam. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O que acontece, amados, aqui? A Bíblia diz que Filipe foi estabelecido como um diácono, mas a Bíblia diz que ele saiu anunciando a palavra, as pessoas eram curadas, os espíritos saíam, ou seja, Filipe estava no auge do ministério dele. Multidões seguiam Filipe. Mas o Espírito, amados, chegou para Filipe e disse assim: agora, Filipe, você vai para o deserto. Parece algo normal? Sabe que nem sempre a direção de Deus vai ser conveniente para nós? Aleluia. Aí aqui, ó, no versículo 26, diz assim: o anjo do Senhor, no 8 ainda, falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Filipe, amados, ele estava tão cheio de Deus, apesar de estar no auge do ministério dele, que ele não questionou se aquela voz era de Deus ou não era. Porque normalmente quando tudo vai bem e Deus dá uma outra instrução, a gente costuma parar um pouco. E duvida se aquela instrução veio de Deus mesmo. Só que ele estava tão cheio de Deus que não tinha como ele duvidar. A Bíblia diz que imediatamente ele largou tudo e foi para o deserto. Será que nós estamos dispostos a largar algumas coisas nessa manhã? Coisas que muitas vezes o Espírito já falou e nós continuamos fazendo, e isso nos impede de entrar no melhor que Deus tem para as nossas vidas? Aleluia. Deus é bom. Nós precisamos refletir, amados. Precisamos discernir de fato. Tem ministérios parados. Tem dons engavetados. Porque eu não quero obedecer às instruções de Deus. E eu quero que as coisas aconteçam como? Como é que as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida, se eu não estou disposto a abrir mão das coisas que Deus pede? Aleluia. Deus é bom. Amém. Salmos 25, vamos lá? Vocês estão tão quietos. Glória a Deus. Salmos capítulo 25.
versículo 14. Salmos, capítulo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade, as comunicações de Deus, as coisas mais íntimas de Deus é revelado para aquele que teme a Ele, que reverencia Ele. E a Bíblia diz que esse que é íntimo dele, Ele dará a conhecer a sua aliança. Sabe, mas existem instruções que são genéricas para a igreja, mas existem instruções que são específicas para a nossa vida. E eu preciso discernir e ouvir essas instruções. Eu não posso mais andar, amados, de todo jeito, fazendo o que eu quero, o que eu acho. Porque isso não vai mudar a minha vida e não vai mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Ah, Adriana, mas é difícil. Amados, a Bíblia diz que há uma graça. Deus não nos chamou para viver em pressão. Há uma graça de Deus quando eu tomo um passo para obedecer o que Ele manda. A maior alegria que pode existir dentro de um homem é a alegria de saber que cumpriu o que Deus mandou. Porque as outras coisas são passageiras. E, amados, sempre que Deus nos chama, Ele chama para fazer intervenções na vida de homens. Esse é o maior propósito. O maior propósito não são os bens. O maior propósito não é posição. Não, amados, o maior propósito é vidas transformadas através da nossa vida. Por que que Deus quer revelar muitas vezes para o nosso espírito a necessidade de alguém? Porque, amados, nós somos o vaso dele, nós somos a mão dele, nós somos a boca dele. E essa é a forma dele manifestar a glória dele aqui nessa terra. Agora, se eu estou desconectado, como é que eu escuto? Amados, você sabe quantas pessoas, muitas vezes no domingo à noite, saem de casa e entram nesse lugar dizendo: Pai, fala comigo, Senhor. E, amados, às vezes a instrução não veio para quem está no púlpito, mas veio para a pessoa que sentou do lado. E Deus muitas vezes diga para essa pessoa assim, assim, assim. E você fica calado. E quer ser guiado pelo Espírito. E quer ver a manifestação da glória de Deus. E quer ver vidas transformadas, vidas alcançadas. Como? Se nós não obedecemos às coisas mais simples que Ele manda. Aleluia. Aleluia. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que reverencia, que obedece, aos quais Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Ele quer nos fazer conhecer qual o dia de amanhã, o que é que Ele tem proposto para mim, o que é que está para acontecer. Ele quer dar a conhecer, Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Mas muitas vezes nós nos apavoramos porque nós não discernimos as instruções dEle. Amados, sempre quem vai te colocar para baixo é o diabo. Nunca Deus. Deus não quer te envergonhar. Deus não quer passar por cima de você. Não, amados, Deus quer nos exaltar. Toda vez que eu tenho uma visão, que eu tenho uma impressão de ajudar alguém, amados, só pode ser Deus. O diabo nunca vai mandar a gente ajudar alguém. E por que eu paro e fiz, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Como? Porque se eu julgar pela palavra de Deus, Deus nos escolheu para levantar pessoas. Deus nos escolheu para fazer a diferença na vida de pessoas. Então, sempre que eu recebo uma instrução, se eu julgar pela palavra, eu não vou ficar parado quando Deus mandar. Aleluia. E, amados, pode ter certeza, cada passo que eu der de fé, Deus honra. Um passo atrás do outro.
E há um crescimento, eu preciso olhar para trás na minha vida e ver avanço e ver crescimento. Se antes eu era melhor do que hoje, tem alguma coisa errada nas decisões que eu tenho tomado. Que escolhas eu tenho feito? As minhas escolhas, as escolhas dos meus amigos, as escolhas do que as pessoas falam, as escolhas do que está sendo anunciado na TV, ou as escolhas de Deus? Ou as instruções de Deus? Porque se eu não estou avançando, se eu não estou crescendo, amados, eu não estou discernindo a direção de Deus. Porque Deus nos chamou para ser de glória em glória. De fé em fé, avançando. Existe uma carreira que está proposta para cada um de nós. E somos carreiras, amados, individuais. Nós não competimos. Nós corremos e nos ajudamos. Sabe, amados, quando alguém está crescendo na nossa frente, ela deve ser um estímulo para que eu corra mais, para que eu melhore mais, para que eu avance mais. Não deve ser um motivo para eu paralisar, mas pelo contrário, amados. Eu preciso me estimular com as coisas de Deus. Eu preciso gerar expectativa. Pai, você tem algo novo para mim nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Então Ele tem algo para nos revelar. Sabe, amados, somos nós que determinamos o nosso nível de intimidade com Deus. Individualmente, cada pessoa. Por mais que a gente faça um culto de oração e chame todo mundo para orar, o nível de oração e de relacionamento é individual de cada um. E eu determino. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, venha até a mim que você vai encontrar. Aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe. É como, amado, se Deus estivesse lá no trono dele, na expectativa de que o filho vai acordar pela manhã e vai dizer: Pai, eu preciso de ti. Senhor, quais são as instruções para esse dia? Pai, eu quero estar sensível para ouvir a tua voz. Amados, pode ser uma oportunidade dentro do elevador da tua empresa, dentro do ônibus, num táxi, em qualquer lugar. Deus pode te dar a oportunidade de ser Ele na vida daquela pessoa. Aleluia. Aleluia. Ele diz em Tiago 4:8: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Amados, nós temos a palavra da fé e sabemos que Deus habita dentro de nós. Mas quando a Bíblia diz achegai-vos, é assim: para um pouco para falar comigo. Porque às vezes nós temos a palavra da fé e achamos que é só declarar. Amados, declarar a palavra faz parte da vida de fé, faz. Mas conversar com Deus, parar, ter tempo com Ele, escutar a voz dEle, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Aleluia. A questão é que nós não temos tempo, amados. Ou seja, nós não priorizamos o tempo com Deus. Porque tempo a gente tem. Porque se todos nós temos 24 horas, por que uns têm mais, outros têm menos? Acha que foi porque Deus depositou mais? De fato, a Bíblia diz que quanto mais vasilha, mais tem azeite. Então, se nós temos vasilha, se nós estamos acessíveis a Deus, se nós buscamos a Deus, mais azeite vai chegar, mais direção vai chegar, mais graça vai chegar, mais conhecimento vai chegar, mais revelação vai chegar. As coisas, amados, vão se abrindo. Aleluia. Deus é bom. Lucas no capítulo 10, vamos lá. Versículo 38. Lucas 10, 38.
Estando eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvindo-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Parece a nossa vida hoje, né? A cara da gente. Nós não paramos para priorizar ouvir os ensinamentos, porque foi isso que ela fez. Ela parou para ouvir os ensinamentos. A gente agitado de um lado para outro, a gente não consegue ouvir os ensinamentos. Ela parou tudo para ouvir os ensinamentos. E sabe, amados, aí a outra que estava agitada com muita coisa, ainda questiona. Senhor, você não se incomoda? Senhor, ordene a ela que ela venha me ajudar. Amados, a gente nem faz a nossa parte, e a gente ainda critica quem está fazendo. Aleluia. E sabe qual é a crítica? Ah, fulano quer aparecer mais do que Beltrano. Quer chamar a atenção para ele. Quer ser mais espiritual do que todo mundo. Essa forma de crítica que eu estou falando. E, amados, se a gente sondar o nosso coração lá no oculto, a gente vai encontrar essas coisas. Porque nós somos rápidos em julgar a vida do outro. Mas e a nossa vida? Quem tem julgado? A Bíblia diz que quem julga a si mesmo não será julgado por ele. A Bíblia não diz que nós fomos chamados para julgar as outras pessoas, mas julgarmos a nós mesmos. Aleluia. Estamos muito agitados, amados. E a Bíblia diz lá em Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes. Querer nós queremos o sucesso, queremos o crescimento, queremos avançar, mas e o ouvir e o obedecer está onde? Ficar no meio do caminho não vai me levar aonde Deus quer que eu chegue. A pior coisa, amados, é a gente ver pessoas que começaram a sua caminhada e no meio do caminho, por conta de picuinha, paralisar a sua carreira. E quando você chega para essa pessoa e vai conversar, ela aponta para todo mundo, menos para ela. Precisamos crescer, amados. Precisamos avançar como igreja de Cristo. E entender que essas coisas vão acontecer, mas isso não justifica nós pararmos a nossa carreira. Porque quem nos chamou foi Ele. E se Ele nos chamou, e se eu ficar na posição, amados, Ele mesmo vai nos justificar. Aleluia. Mas eu preciso estar aos pés dEle. Eu preciso parar para ouvir a voz dEle. Eu preciso saber o momento de me envolver com muitas coisas, mas o momento de ficar quieta. Aleluia. Nós temos tempo para tudo, menos para nós mesmas. E, amados, é uma febre. Quando você está em casa sozinha, você agarra logo o celular e entra na rede social. Você vai prestar mais atenção na vida das pessoas do que na sua própria vida. Presta atenção se nós não fazemos isso. Como é que eu escuto Deus envolvido com tantas coisas? Como é que eu vou saber? E a Bíblia ele ainda diz assim: olha, ela escolheu a melhor parte e isso não será tirado. Mas uma instrução da parte de Deus
que nós temos convicção, ninguém tira, nem circunstância, nem diabo, nem pessoa, ninguém tira, porque aquilo fica marcado dentro de nós. Você tem certeza e convicção que mesmo que não esteja acontecendo hoje, vai acontecer. Por quê? Porque está gravado, foi para a eternidade, aquilo não será roubado. Aleluia. Amém. Deus é bom. Lucas capítulo 6, volta só um pouquinho. Versículo 46. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. O Senhor pergunta: por que me chamas de Senhor? Porque muitas vezes levantamos as nossas mãos e falamos tantas coisas, mas no momento que Ele manda fazer algo, a gente não obedece. Ele diz: olha, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, as minhas instruções e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa. Só que a Bíblia diz aqui, amados, é semelhante a um homem que edificou a casa e cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce. Sabe, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida de intimidade com Deus, é cavar. E sabe, cavar um alicerce, ninguém vê. Quando alguém está construindo, uma construtora está fazendo um prédio, normalmente eles colocam uns tapumes, porque eles estão cavando. Você não está vendo nada. Sabe, uma vida de intimidade, uma vida de sensibilidade ao Espírito, ninguém vê nada. Mas aquele que precisa ver, está vendo. Pode ser que eu não chame a atenção das pessoas. E nós não fomos chamados para chamar a atenção de ninguém. Nós somos chamados para apenas ser um instrumento nas mãos do Senhor. E Ele diz: cavou bem fundo. Sabe, amados, existem chamados aqui que Deus quer levar para lugares altos, mas sem profundidade, quando vem a tempestade, não suporta. Quanto mais alto que Deus chamou para fazer, mais profundo nós precisamos ir. Quanto mais eu cresço, mais eu me humilho. Quanto mais Deus me exalta, mais eu dependo. Quanto Deus mais me usa, mais eu digo: Pai, foi a sua presença, foi a sua glória e foi o seu poder. Mas isso é segurança para as nossas vidas. Ele diz: aquele que entra no seu quarto, que entra no secreto, fecha a sua porta e ora. Ele ao seu tempo, Ele exalta. Mas Deus é um Deus que exalta. Deus é um Deus que reconhece o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Mas Ele diz assim: entra no seu quarto, fica lá comigo. Esquece as coisas lá fora. Se aprofunde no que eu te chamei para fazer. Mas se Deus chamou para ser alguém que vai pregar a palavra, como é que nós vamos pregar se não estudamos? Se Deus chamou a gente para fluir nos dons do Espírito, como é que eu vou falar as coisas do Espírito se eu não me relaciono com aquele que tem a revelação do que vai ser falado? Não tem como, amados.
Se Deus me chamou, amados, para apenas abraçar pessoas, tem que ser o melhor abraço. Tem que ser um abraço cheio de compaixão, cheio de amor. Mas não é qualquer abraço. Tem pessoas que vai cumprimentar, mas na igreja a paz. É um negócio tão frio que você não sabe nem se é a paz mesmo. Se nós somos representantes de Deus nessa terra, nós precisamos ser em todas as coisas, independente do que Deus nos chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Deus, é bom, vocês estão me amando nessa manhã, mas eu estou seguindo as instruções dele. Ainda em Lucas capítulo 5, volta um pouquinho. Aleluia. Lucas no capítulo 5, diz assim no versículo 1: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, apressando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Veja, mas vamos dar uma conversada sobre esse texto. A Bíblia relata que Jesus chegou perto do lago e diz que ele começou a pregar. Ele entrou na embarcação, começou a pregar e multidões seguiam. Chegaram junto, ele começou a pregar a palavra. Ele começou a dar instruções gerais. Diga assim, instruções gerais. Então ele começou a dar essas instruções. Quando ele terminou a instrução, eu creio que o Espírito Santo de Deus disse assim para ele: agora dê uma palavra específica para Simão. Aleluia. Existem instruções que são gerais, mas existem instruções que são específicas. E aí Jesus parou e disse: olha, Simão, faz o seguinte. Vá mais como ele diz, afasta-te ao largo. Quando você vai ver em algumas versões, esse afasta-te ao largo quer dizer assim: vá mais para o fundo. Vá mais para baixo. Cave mais. Chegue mais perto de mim. Saia do raso. É isso que ele estava dizendo aqui, ó. No raso não tem peixe grande, não. No raso não tem ministério grande. No raso não tem crescimento. No raso não tem avanço. O raso é para quem está começando. Mas para mim e para você, amados, a gente já deveria estar muito mais fundo. Ele diz: ei, Simão, vá mais fundo. Vai mais ao largo. Ele diz: Senhor, mas eu já pesquei a noite toda. Sabe, amados, às vezes Deus está dando a mesma instrução para você e eu fazermos a mesma coisa que uma época atrás não funcionou. Mas se Ele mandar de novo, vá com tudo. E Senhor, olha, pesquei a noite toda, eu entendo de pesca. A maré não está para peixe. Mas Senhor, você está mandando, eu vou. Aleluia, você sabe o que aconteceu embaixo de uma direção. Amém. Então, Adriana, eu já tentei 1, 2, 3, 4 vezes. Talvez não era o tempo certo. Talvez você não discerniu o tempo e o modo. Porque o homem que é maduro, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele não é apressado e nem atrasado. Mas ele discerne exatamente o momento de agir. Então pode ser que naquele momento, mas a gente já viu testemunhos de missionários que foram para nações antes do tempo e voltaram. Não funcionou. Porque ele estava tão empolgado de ir, mas não era o momento de ir. E ele teve que voltar.
estruturar o que Deus precisava estruturar na vida dele para ir e ser um sucesso. Então não é só porque Deus me chamou que eu vou de todo jeito, tem um preparo, tem uma entrega, tem o abrir mão de muitas coisas, para que eu possa ir, amados, e ser um sucesso. Eu não tenho que ir e perder tempo, eu não tenho que ir e perder dinheiro, eu não tenho que ir e voltar com o meu rosto cabisbaixo, como se Deus não tivesse envolvido. Amados, Deus muitas vezes dá a direção, mas eu preciso discernir. Sabe, às vezes Deus revela algo a respeito da vida de alguém, mas às vezes Ele não quer que você fale. Mas às vezes nós somos tão apressados para dizer que somos usados por Deus e queremos logo entregar. E sabe, amados, às vezes traz dano para a vida daquela pessoa porque ela não estava preparada para ouvir. Às vezes Deus só quer que você ore. Pai, você revelou, Senhor, me deu discernimento. Como deve ser falado? Quando deve ser falado? O tempo e o modo, amados, são os maduros. E sabe, a Bíblia diz que os maduros, ele compara com aquele que faz exercício físico. Você vai fazendo o exercício e vai mudando. Você não amadurece de uma hora para outra. Nenhuma fruta amadurece de uma hora para outra. Tem um tempo dela. Umas mais rápido, outras mais demoradas. Aí você pode dizer assim, Adriana, mas o meu amadurecimento está demorando. De repente você é uma fruta difícil, irmão. Aleluia. Eu não sei o tempo de Deus. Eu não sei porque uns vão mais rápidos. Eu não sei porque uns vão mais lentos. Eu não sei porque uns param no meio do caminho. Mas, amados, se nós pararmos e analisarmos a nossa vida e julgarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós vamos saber. Porque nem tudo Deus vai revelar para outras pessoas. Ele fica esperando que a gente cresça e amadureça. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Então, amados, como é que eu reconheço se a direção vem de Deus ou não? Ela sempre vai estar de acordo com a palavra, eu julgo pela palavra. Ela sempre vai ser cheia de amor e paz, porque a Bíblia diz que eu sou guiada em paz e alegria. Existe uma alegria dentro de mim mesmo que as circunstâncias estejam complexas, e normalmente ela é oposta à nossa carne. Normalmente. O que Deus vai mandar a gente fazer, a nossa carne não quer. Por isso que a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Quem vence, Adriana? Quem você alimentar mais. Se eu alimento mais o meu espírito, ele vence. Todos os dias, amados, nós somos mais do que vencedores, mas nós temos batalhas diárias. Nós temos escolhas diárias que nós precisamos fazer. Nós estamos ao contrário do mundo. E por isso que são batalhas. E eu preciso estar fortificada por dentro para vencer e saber como vencer. Não é confrontando as pessoas, não é sendo um crente chato, não é sendo uma pessoa que só reclama. Não, não é dessa forma não, amados. A Bíblia diz que o amor é que vence todas as coisas. E o amor tudo suporta, né? O amor tudo crê. O amor também tudo espera. Por que a gente não sabe esperar? Por que a gente não sabe suportar? Porque a gente não tem sido amadurecido no fruto do Espírito. Eu não estou dizendo que não existem situações que sejam mais difíceis. Existem. E, amado, se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Mas não se afunde cada dia mais. Peça socorro. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sábia direção. Aleluia.
Deus é bom. Amém? Então, como é que eu faço para reconhecer todos esses passos que eu falei para vocês? Agora, para a gente concluir, vamos lá em Atos capítulo 21. Versículo 10. Atos capítulo 21, versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão do dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazes, chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aqui tem, amados, um bom exemplo de um homem guiado pelo Espírito. Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo foi chamado, a Bíblia relata que ele foi chamado para sofrer pelo Evangelho. Esse era o chamado de Paulo. Paulo sabia para que ele tinha sido chamado. Paulo sabia das perseguições que vinham, das circunstâncias que vinham. Amados, e aqui nesse momento, um profeta, e nós sabemos, amados, que muitas instruções Deus pode dar através do profeta. E a Bíblia diz que ele não só falou, ele demonstrou, ele tirou o cinto de Paulo, amarrou as mãos de Paulo, amarrou os pés de Paulo e disse assim: Olha, Paulo, se você for para Jerusalém, é assim que os gentios vão fazer com você. Amados, quando você tem convicção do que Deus te chamou para fazer, quando você sabe que é o próprio Espírito te guiando, mesmo que as instruções que cheguem não sejam tão favoráveis, você sabe que Deus está indo com você. E Paulo diz: o que que vocês estão fazendo? Peraí, vocês não aprenderam nada até agora? Não é possível. Vocês não entenderam para que eu fui chamado? Vocês não entenderam que há um sofrimento proposto pela vida dos gentios? Peraí, vocês estão andando comigo. Vocês não são leigos. E o que é que vocês estão fazendo, quebrantando o meu coração? Amados, Paulo tinha sentimento. Paulo se sentiu pressionado naquele momento. Paulo já sabia o que esperava. Mas a partir do momento que aquilo se tornou público e as próprias pessoas que andavam com Paulo, que o amavam, diziam assim: Paulo, não faça isso, Paulo. O que você vai fazer? Você vai para lá para sofrer? E Paulo chega e diz assim: olha, vocês não estão me ajudando. Sabe, amados, aqueles que não te ajudam, talvez não sejam as melhores companhias para você. Porque se você não tiver convicção do que Deus te chamou para fazer, você desiste. Se você não souber de fato que foi Deus que deu aquela instrução, você fica paralisado. E Paulo tinha tanta convicção
de que estava sendo guiado por Deus, guiado pelo Espírito de Deus, que aquela era a instrução de Deus para a vida dele naquele tempo. Que ele disse, olha, eu não estou disposto apenas a ser preso, mas inclusive a morrer pelo Evangelho. Amados, nós precisamos discernir a voz do Espírito, mas precisamos permanecer firmes a respeito do que Deus falou. Mesmo que caras feias se levantem, mesmo que pessoas nos julguem, mesmo que a circunstância diga que não vai dar certo, convicção do que Deus te chamou vai te levar aí aonde Ele tem, amados. E quando você vai, mesmo que algumas circunstâncias possam se levantar, mas lá vai manar leite e mel. Porque embaixo de uma direção de Deus não tem confusão, não tem falta. A nossa leve e momentânea tribulação é leve e momentânea. Tem que ser leve e momentânea. Se não está sendo leve e momentânea em alguma fase da sua vida, amados, pare. Aquiete-se. Entre no seu quarto. A Bíblia diz que Kenneth Hagin passava 3 dias orando. A gente não passa 1 hora. E quer ouvir Deus falar, Deus dar as instruções? A gente não tem 1 hora para falar com Deus, para se conectar com aquele que sabe o meu futuro, que tem todas as respostas, que é capaz de mudar qualquer circunstância. Se eu não consigo, amados, fazer isso, como é que eu vou ser assertiva? Como é que eu vou ser um sucesso? Como é que eu vou chegar como Paulo no final e dizer assim, guardei a fé, cumpri a minha carreira. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Pode tocar um violão? Quem é que está no violão mesmo? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo trouxe instruções para o nosso coração nessa manhã. E amados, só porque Ele nos